Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela. Hoje eu vou falar da dieta cetogênica. Eu vou definir o que é a dieta cetogênica, para que ela foi criada e os prós e os contras dessa maneira de se alimentar. Eu vou te dar umas orientações gerais para quem quiser experimentar e também te dizer dos potenciais riscos para prestar atenção. Então, será que a dieta cetogênica é boa ou ruim? Acho que você já sabe a minha resposta. Bom para quê? Bom para quem? E quando? Porque é preciso contexto. Eu não acho que nada é tão bom que não traga riscos, nem tão ruim que não possa ser experimentado. Basta saber qual é a sua meta e definir um plano de ação. Você quer emagrecer? Ou você quer ganhar músculo? Você tem epilepsia? Ou você quer reverter resistência à insulina? Você quer melhorar a ansiedade? Você quer engravidar? Você quer ganhar peso? Quantos anos você tem? Dependendo das suas respostas às perguntas acima, a minha opinião para se a cetogênica é boa ou ruim vai variar. Antes de mais nada, eu diria que a maioria das pessoas que dizem estar fazendo uma dieta cetogênica, na realidade, não está. Acho que o termo ficou meio batido e se perdeu em algum lugar entre uma dieta com baixo carboidrato e uma dieta rica em proteína, quando, na realidade, a dieta cetogênica é uma dieta baseada em gordura como o percentual de macronutriente mais consumido. Eu já entro nas definições do que é e qual seria o objetivo da dieta cetogênica original. Mas sim, conheço muitas mulheres que alcançaram seus objetivos usando a dieta cetogênica. Para a maioria, isso significa que perderam peso, ou que controlaram o desejo por carboidrato, ou porque hoje conseguem ter mais energia sustentada ao longo do dia. Na literatura, em geral, homens têm mais facilidade com a dieta cetogênica do que mulheres, o que não é difícil de entender quando pensamos em todas as oscilações hormonais que as mulheres têm diariamente e mensalmente. A maioria das pesquisas nesse tema também foram conduzidas em homens e em cobaias do sexo masculino. Então, é difícil de extrapolar se todos os benefícios observados se aplicariam também para mulheres. Mas, tanto homens quanto mulheres têm o mesmo mecanismo básico para queimar gordura, para produzir cetona e navegar pela vida com pouco carboidrato. Então, a dieta cetogênica não é especificamente melhor para um sexo ou para outro, e acho que a maioria das pessoas entende isso, mas não significa também que não existam diferenças. E essas diferenças giram principalmente em torno de saúde reprodutiva e, consequentemente, hormonal. Dependendo de onde você está na vida como mulher, você terá diferentes necessidades nutricionais. Se você estiver na pós-menopausa, por exemplo, suas necessidades vão ser diferentes do que se você estivesse grávida ou amamentando, ou diferente ainda daquelas que estão tentando engravidar. E mesmo dentro desses grupos, há uma enorme variabilidade. Uma mulher de 50 e poucos anos pode se sentir super bem com a cetogênica, enquanto outra pode se sentir péssima, mesmo que as duas estejam fazendo tudo certo. E eu estou falando certo entre aspas. Ou seja, só porque a dieta cetogênica funcionou super bem para a Martinha, não significa que vai funcionar bem para você. Somos todas diferentes.
com DNAs diferentes, expressões genéticas diferentes, tolerâncias diferentes, necessidades diferentes. Precisamos lembrar disso e permanecer flexíveis na nossa abordagem alimentar e precisamos aprender a escutar o corpo. Além de eu ser uma nerd, uma pesquisadora e uma estudante de nutrição, eu pessoalmente já tentei praticamente todas as dietas. Sim, eu já fui vegana, crudista, vegetariana, já fiz a dieta cetogênica e acho que para tudo tem o seu tempo e o seu lugar. Hoje acredito na boa e velha, tudo em moderação, até mesmo a moderação. Brincadeiras à parte, em qualquer dieta escolhida, eu sigo no pensamento de que precisamos e muito de proteína de boa qualidade, principalmente depois dos 40. Dito isso, eu pessoalmente me dei super bem com a dieta cetogênica. Ela agrada o meu paladar, eu achava super fácil de fazer, mas quando eu fui me aproximando dos 50, eu senti uma necessidade de aumentar a minha proteína, o que me tirava de cetose. E também eu fiquei muito mais ativa e com mais necessidade e vontade de carboidratos. Acho que se eu tiver que me enquadrar em alguma caixa de qual dieta eu uso, na maioria dos dias eu sou mais uma pessoa paleo com alta proteína e baixo teor de carboidrato. Eu praticamente não como nenhum carboidrato refinado, ou seja, você não vai me ver comendo massa, pizza, pães no meu dia a dia, o que também não quer dizer que eu nunca vá comer. Mas eu como outros carboidratos, tipo batata, tubérculos. Esses eu como com bastante frequência. Eu seguro um pouco a onda na quantidade de frutas. Eu foco mais nas frutas vermelhas, amo maracujá, kiwi, tangerina, mas eu evito frutas altamente glicêmicas no meu dia a dia. Mas, se eu olhar para a banana e a banana olhar para mim, eu como ela feliz e não piro. Pessoalmente, eu sinto que eu tenho melhor desempenho com uma dieta baixa em carboidrato, tanto cognitiva quanto fisicamente. Eu tenho melhor digestão, melhor controle do açúcar no sangue e menos neblina mental. E esses são alguns dos benefícios que eu observo em mim. O meu cérebro funciona melhor somente com proteína e gordura. Então, eu evito carboidratos em geral até o meu final do dia, quando eu acho que eu não preciso mais pensar. Aí no jantar, eu caio no aipim. Eu sinto que um pouco de carboidrato à noite me ajuda a dormir. Mas durante o dia, eu prefiro ficar mais alerta. E o combo cafeína... Na verdade, eu quis dizer proteína. Eu realmente curto um café, mas eu limito a cafeína até 1h, porque eu sou uma metabolizadora lenta de cafeína. Sim, eu sei isso porque eu fiz um exame de DNA. Mas, apesar de eu confessar que eu provavelmente consumo mais cafeína do que a minha genética sugere, isso está funcionando para mim. Mas o que eu quis dizer era que, durante o dia, o foco no combo proteína, tá bom, com um pouquinho de cafeína, com carboidratos menos densos, tipo folha, rabanete, cebola, e gorduras, tipo azeite ou nozes em geral, e até queijos e iogurtes, é o que eu como durante o dia, o que eu como de café da manhã e almoço. Aí no lanche, normalmente eu como ou uma pasta de nozes ou um iogurte e reservo os carboidratos densos, tipo batata, tubérculos e frutas, para depois do jantar. Eu poderia até chamar isso de cetogênica modificada, mas com certeza eu como muito mais proteína do que qualquer diretriz cetogênica permitiria. Mas também hoje eu não monitoro mais muito e vou pelo que o meu corpo está pedindo. E se eu sinto que ele está pedindo besteira, é um sinal de que a dieta do dia ou do dia anterior não foi boa. E aí, das duas, uma. Ou eu digo ao meu corpo que quem manda aqui sou eu, e para ele parar de desejar o que ele não vai comer e nem me pedir, ou eu acho um meio termo entre enfiar o pé na jaca e algo que eu não vá me arrepender demais. Normalmente, eu acabo com meia barra de chocolate amargo, 80% para cima, ou
1 ou 2 colheradas de pasta de nozes pecan. Mas hoje não é sobre mim. É sobre todas as mulheres que seguem ou consideram seguir uma dieta cetogênica. Então, seguimos no tema. O que é essa dieta? A dieta cetogênica foi originalmente desenvolvida na década de 1920 para tratar epilepsia infantil. Os pesquisadores notaram que, com níveis mais elevados de cetonas, as crianças tinham menos convulsões ou tinham convulsões mais leves. Desde então, a cetose tem se mostrado promissora em muitas outras facetas da saúde. Eu vou elaborar mais em outros benefícios mais na frente. A dieta cetogênica clássica fornece de 3 a 4 gramas de gordura para cada 1 grama de carboidrato e proteína combinados. Isso representa cerca de 90% das calorias ingeridas provenientes de gordura. Normalmente, quando a dieta cetogênica clássica é prescrita, o total de calorias corresponde ao número de calorias que a pessoa necessita. E aí você calcula o percentual de macro baseado nesse número inicial de calorias. Por exemplo, se uma criança precisar comer numa dieta regular 1.500 calorias, ela vai ser alterada por uma dieta cetogênica também contendo 1.500 calorias. Somente para as crianças muito pequenas é que essa dieta pode ser prescrita com base no peso. Por exemplo, 75 a 100 calorias para cada quilograma de peso corporal. Se parece complicado, é. E é por isso que as pessoas precisam de ajuda, normalmente, de uma nutricionista quando estão seguindo essa dieta de forma rigorosa. A proporção de uma dieta cetogênica é a proporção de gramas de gordura para os carboidratos e proteínas combinados. Então, quando a gente está usando com função terapêutica, o que seria de verdade a dieta cetogênica, a gente teria uma proporção de 4:1, ou seja, 4 gramas de gordura para cada 1 grama de proteína carboidrato combinado, o que seria o equivalente a 90% da dieta proveniente de gordura, como eu acabei de falar. Eu acho isso muito extremo para pessoas que não estão lidando com epilepsia. Quando eu trabalho com as mulheres, o máximo que eu chego é uma proporção de 2:1, o que já é difícil pra caramba para a maioria. Aí os macronutrientes nessa proporção seriam 70% gordura, 20% proteína e 5 a 10% de carboidrato. E eu confesso que eu já trabalhei bastante com isso no passado e hoje em dia é raro eu recomendar. Mas de uma forma bem prática, quando eu recomendava essa dieta, nessa proporção 2:1, isso seria o equivalente a comer por refeição de 20 a 30 gramas de proteína, somente 7 a 10 gramas de carboidrato e 20 a 40 gramas de gordura. A gente usa o conceito de carboidrato líquido, que eu vou falar mais na frente, mas nesse meu plano eram 25 gramas, no máximo, de carboidrato líquido por dia. E normalmente também eu só fazia isso por 3 semanas, e aí depois começava a introduzir os carboidratos, e aí a gente media a cetose para ver até quando você conseguia manter o seu corpo em cetose, adicionando 5 gramas de carboidrato por vez, para a gente chegar no que seria o seu limite de carboidrato. Então, de novo, as pessoas estão falando que estão fazendo cetogênica, mas a cetogênica clássica seria aquela proporção de 4:1, uma cetogênica moderada seria 2:1. Uma proporção de 3:1 normalmente é usada para bebê, adolescente e crianças normalmente menores ou aquelas que necessitam de uma maior quantidade de proteína ou de carboidrato por outros motivos, mas que precisam ainda ter a função terapêutica das cetonas. Então, normalmente, essas crianças estão lidando com epilepsia. Para a maioria das pessoas, 30 gramas de carboidrato líquido é um bom limite. E o que são carboidratos líquidos? Eu expliquei isso quando eu falei sobre proteína. Então volta lá e escuta tanto o episódio proteína quanto o episódio armadura corporal. Então eu não vou entrar muito hoje, mas em resumo, carboidrato líquido seria os carboidratos totais daquele alimento, menos as fibras
menos os alcoóis de açúcar, que são sorbitol, xilitol, maltitol, manitol. Mas eu acho que esse conceito também ficou distorcido quando a indústria alimentícia descobriu esse filão e agora a gente vê vários low carbs no mercado que são puro lixo. Mas aí a pessoa compra porque lê que tem baixo carboidrato líquido e acha que está comprando algo saudável. Então, de novo, lembrar, o objetivo é comer comida de verdade e não simplesmente contar carboidrato líquido e correr pro abraço. É bom ter em mente que essa é apenas também uma orientação. Uma pessoa altamente ativa pode consumir 100 a 150 gramas de carboidrato por dia e ainda conseguir produzir cetonas. Porque o que vai determinar se você está em cetose ou não vai ser a quantidade de cetonas que o seu corpo está produzindo e isso varia de pessoa para pessoa. Com a popularização da dieta cetogênica como dieta para emagrecer, hoje tem uma ampla gama de recomendações de macrocetogênicas. Mas se você quiser fazer uma dieta cetogênica, eu sugiro focar numa ingestão maior de proteína, o que acabaria sendo no mínimo 30% das suas calorias totais, e manter a ingestão de gordura em torno de 60% das calorias. Ou seja, eu já mudei a minha opinião também de quando eu recomendava que a pessoa ficasse em 70% de gordura. Hoje eu realmente acho que para as mulheres acima dos 40, isso não vai beneficiar a composição corporal. Então, o que eu faço ou recomendaria para a minha mulherada acima dos 40? Pensar em proteína não como um percentual, mas como eu já expliquei nos episódios passados, como um número absoluto baseado no peso dela. E aí, os outros macronutrientes vão ser calculados de acordo com a necessidade calórica. Ou seja, eu não acho que a cetogênica tradicional seja a melhor opção para uma mulher no climatério e na menopausa, e eu vou te explicar por quê. Eu não estou dizendo que uma versão dela não seja válida, e é isso que eu vou te explicar hoje. Mas eu acho que a tradicional, onde restringe muito a quantidade de proteínas, porque se você come proteína, você produz menos cetonas, eu não vejo isso hoje em dia como o ideal. Então, como regra geral, a maioria das mulheres deve ingerir pelo menos 100 gramas de proteína por dia para conter o processo de sarcopenia inerente ao envelhecimento, para contrapor a natural resistência anabólica que acontece tanto com o processo natural de envelhecimento e que é acelerada com a menopausa por causa da queda do estrogênio. Ou seja, se você quiser ter uma boa composição corporal e uma musculatura saudável, vai ter que caprichar na proteína, o que por si só vai te tirar de cetose. Então, voltando, a gente começa a calcular os macros a partir de uma quantidade fixa de proteína em gramas e não percentual. Eu vou ficar com 100 gramas no episódio de hoje, que é um bom número para a maioria. Mas se você está na dúvida do qual é um número bom para você, escuta os outros episódios. Depois que a gente definiu essa meta, preenchemos o restante das calorias da dieta com gorduras saudáveis, tipo azeite, nozes, abacate, manteiga, gordura animal e alguns poucos carboidratos. Isso é o que eu chamaria da cetogênica ideal para mulheres depois dos 40. Comer mais proteína na cetogênica pode não maximizar a sua produção de cetonas, mas é uma ótima medida para promover a saciedade e manter os músculos e uma boa composição corporal. E sim, há muitas evidências de que uma dieta cetogênica rica em proteína é compatível com a perda de gordura. De novo, eu sei que é semântica, mas a dieta alta em proteína já descaracteriza a cetogênica. E é por isso que eu digo que a maioria das pessoas diz que está fazendo a cetogênica, mas na realidade está fazendo uma dieta proteica com baixo carboidrato, o que tudo bem. A menos que você esteja comendo e fazendo a dieta cetogênica por razões terapêuticas, as cetonas por si só não são importantes nem deveriam ser o objetivo. No meu entendimento, o foco é se sentir bem, ter bom desempenho físico e mental e ser feliz.
Eu já tive várias fases onde eu media quase que obsessivamente os meus níveis de cetona e glicose diariamente e confesso que essa obsessão jamais me levou a lugar algum. É claro, eu continuo achando que medir glicose por um período de tempo pode ser legal para você entender o seu corpo e descobrir as comidas que possam gerar picos glicêmicos. Eu acho hoje, em particular, medir cetona numa pessoa saudável, uma baita perda de energia. Até porque entrar em cetose é bem difícil. Então, eu acho que medir, tem um aparelhinho chamado Ketomodule, por exemplo, que era o que eu usava, pode funcionar ao contrário e ser desmotivante, porque a sua dieta pode estar ótima, mas se o seu corpo não produzir cetonas, você pode se frustrar simplesmente por não bater uma meta que, na realidade, não vai alterar muito ou nada a sua vida. Mas vamos voltar ao tema cetogênica para mulheres. Aliás, acho que eu estou falando geral, para homens também. Quais seriam riscos, benefícios e considerações? E por que seria diferente para as mulheres? Para entender bem, a gente precisa olhar para 3 aspectos da saúde reprodutiva feminina e eu vou falar para mulheres em todas as fases da vida hoje. E se você for homem, esse pedaço aqui é rapidinho e depois a gente já entra no que funciona para a população geral. Então, quais seriam os eventuais problemas hormonais de uma dieta cetogênica? O impacto em fertilidade e ciclo menstrual. Então, como a dieta cetogênica reduz pra caramba os hormônios da fome, muitas mulheres tendem a comer muito menos nela. A exceção a isso normalmente são as que comem por motivos emocionais e não porque estão com fome. Assim, muitas dessas mulheres involuntariamente restringem demais as calorias e, principalmente, reduzem muito as proteínas. Então, o que me preocupa é que o ciclo reprodutivo da mulher é altamente sensível à restrição calórica. Então, se uma jovem está comendo muito pouco porque está fazendo cetogênica, isso poderia atrapalhar o seu ciclo. Aliás, se ela estiver comendo muito pouco por qualquer motivo, isso vai atrapalhar o seu ciclo. Sim, se o objetivo for perder alguma gordura corporal extra, é sempre necessário reduzir a ingestão de calorias. Mas se levarmos isso longe demais, as mulheres, em particular as mais jovens, no ciclo reprodutivo podem desenvolver distúrbios hormonais. Vai acontecer com todas? Não, mas eu vejo acontecer com muitas. Eu vejo isso bem menos na menopausa, porque as necessidades calóricas são menores. Mas se por um lado pode ser uma excelente ferramenta para perder peso, pode agravar e muito a perda de massa muscular em algumas mulheres. A rápida perda de peso, que é comum na cetogênica, também pode desencadear alterações no estrogênio, que é o principal hormônio sexual feminino. Também um potencial perturbador do ciclo menstrual. De novo, piorado na fase reprodutiva e no início do climatério, menos problemático na pós-menopausa, porque a gente já não tem estrogênio mesmo. Em alguns estudos, a restrição de carboidratos extrema, como acontece na cetogênica, tem sido associada a reduções no hormônio da tireoide, e isso também pode interferir na menstruação. Mas eu também vi outros estudos demonstrando que a cetogênica parecia melhorar certos distúrbios da tireoide. Minha opinião, eu acho que depende do ponto de partida. Por exemplo, uma mulher que estava comendo uma dieta super boa, bem balanceada e de repente entrou na cetogênica e viu um problema na tireoide, vai ser diferente de uma outra que comia super mal, que comia a dieta clássica de muito carboidrato, muita comida empacotada. Essa mulher, se mudar para uma dieta cetogênica, é capaz de ter os seus distúrbios da tireoide melhorados porque ela melhorou a dieta como um todo. Ou seja, eu acho que tem que se levar em consideração a dieta base e a pessoa. E outra consideração é que você tem que ter certeza que você está super bem hidratada, que está com os minerais equilibrados, bonitinho, cálcio, magnésio, sódio, potássio e, pelo amor de Deus,
não vai fazer uma cetogênica trash, né? O que é super fácil de acontecer, porque você entra em cetose rapidinho, comendo só bacon e creme de leite, o que não quer dizer que isso é uma dieta boa para você. Mas em diversos casos, dependendo do que você está lidando, uma dieta cetogênica bem feita pode ser ótima. Foi demonstrado, por exemplo, que a cetogênica bem feita pode ajudar a normalizar os hormônios sexuais e promover a perda de peso nas mulheres com síndrome de ovário policístico e também ajuda a emagrecer na pós-menopausa, assim como ser excelente para quem está com síndrome metabólica, diabetes tipo 2, resistência à insulina. Por isso é que eu detesto das perguntas de mas é bom ou ruim? Tudo no mundo nutricional e suplementar tem que ser visto pela lente do é bom para quê, é bom para quem e quando. E falando de quando, gravidez e amamentação podem não ser uma hora para fazer dieta cetogênica. Quando uma mulher está grávida ou amamentando, ela precisa de mais calorias e não de menos. A restrição calórica pode levar a consequências negativas tanto para a mãe quanto para o filho. Outra razão pela qual a cetogênica pode não ser ideal durante esse período é porque ela minimiza a insulina, o que pode ser excelente em outras fases da vida. Mas a insulina é um hormônio essencial para a promoção de crescimento. Então, insulina baixa é ótima se você está tentando queimar gordura, se você está tentando resolver resistência à insulina, mas não tanto se você estiver gerando um bebê. E é por isso que eu acho que mulheres grávidas e lactantes não devem restringir muito os seus carboidratos. Outra fase da vida que tem muita controvérsia é a menopausa. Então, a maioria das mulheres entra na perimenopausa ou no climatério por volta dos 40 anos e normalmente para oficialmente de menstruar por volta dos 50, e aí essa data de 12 meses depois da sua última menstruação é o que a gente chama de menopausa, o período da vida que começa a partir daí pode ser considerado pós-menopausa, tá? Então, durante esse período, os níveis de estrogênio despencam. Aí começa todos aqueles sintomas frustrantes que a gente já falou aqui, ad nauseam, né? Ondas de calor, suor noturno, alteração, blá, blá, blá. E tudo isso também pode aumentar a gordura que tende a se acumular ao redor da barriga. Então, a boa e velha boia da menopausa. Então, o que eu vejo aqui é uma variabilidade gigantesca entre os benefícios da cetogênica para as mulheres. Se você já me ouviu falar, sabe da minha posição em relação à proteína. Então, por isso, eu hesito em recomendar a cetogênica radical para mulheres no climatério e na menopausa. Eu acho que pode potencialmente adicionar estresse desnecessário e potencialmente agravar os sintomas de ansiedade e outros, se de repente você vai ter que entrar numa dieta super radical. Mas também acho que isso é altamente individual, porque sim, pode ajudar muito a emagrecer. Então, o efeito normalmente para quem está muito acima do peso é bem mais rápido e sim, ajuda para quem está com resistência à insulina e já tem diabetes tipo 2. Ou seja, de novo, tem que ser avaliado caso a caso e eu coloco isso aqui junto com o jejum para minha galerinha menopáusica. Para umas mulheres pode ser a salvação, para outras a destruição. Tudo depende do seu ponto de partida. Então a minha opinião final seria, uma vez resolvida a situação metabólica, eu acho que flexibilizar os macros e aumentar a proteína e incluir bastantes vegetais seria uma meta razoável. Ou seja, você pode usar a cetogênica como uma ferramenta temporária, se você está precisando resolver essa situação metabólica, resistência à insulina, etc. E uma vez que a sua glicose já esteja mais sob controle, você flexibiliza e aí começa a aumentar pra caramba a proteína. De novo, eu não acho que você precise fazer a cetogênica. Eu tenho muito sucesso com proteína alta, carboidrato baixo, sem ter que ingerir tanta gordura como a cetogênica propõe. Como eu acabei de falar de possíveis problemas, vamos falar um pouquinho dos benefícios para que você tenha uma base para escolher o que é que você quer fazer e o que é que você precisa. Então, sejamos francas. Se você perguntar à maioria das mulheres se elas preferem ser saudáveis ou serem magras, se elas forem honestas, vão responder: quero ser magra. E de preferência, rápido. Justo. Não serei hipócrita. Eu também quero ser magra.
Mas como eu já fui muito magra e bem menos saudável e bem menos feliz, hoje eu aprecio a minha musculatura, a minha força e a minha resiliência, mesmo pesando alguns quilos a mais do que quando eu tinha os meus 30 anos. O que eu quero que vocês tenham na cabeça é que saúde é importante para permanecer magra. Em geral, o problema maior não é somente emagrecer, mas não engordar depois. Então, emagrecer de forma saudável, mesmo que demore mais um pouquinho, ainda é melhor no longo prazo. Acredita em mim, e já que eu estou aqui nessa retórica reclamativa, de preferência a gente quer emagrecer, mas obter bastante músculo. E isso é uma matemática que precisa ser prestada atenção. Fato é, a dieta cetogênica pode ser excelente para perder peso, mas não podemos nos esquecer de que para emagrecer é preciso gastar mais energia do que foi consumida. Então, essa ainda é a regra geral, ou seja, você pode emagrecer com qualquer tipo de dieta se essa matemática fechar. O que acontece com cada tipo de dieta, e eu falei disso no episódio da proteína também, é que, independentemente da dieta escolhida ou do plano escolhido, alguma restrição terá que ser feita. E no final, o saldo de todas será a diminuição de caloria ingerida versus energia gasta. Ou seja, se você está fazendo jejum, a gente restringe a janela alimentar. Consequência, menos tempo para comer, ingestão menor de calorias. Na cetogênica, restringe-se o carboidrato e a proteína. Então, se não abusar demais da gordura, emagrece. Mas é possível também engordar se você comer mais caloria do que está gastando. Em geral, a gordura também traz saciedade e come-se menos. Mas isso não é uma regra geral e é sim possível engordar na dieta cetogênica. E, como a gente já falou, a maioria das mulheres muda para uma dieta cetogênica para perder peso. Então, se ela conseguir calcular e fizer direitinho, a dieta funciona e a literatura está cheia de exemplos. Apesar de ainda ter bastante controvérsia nessa história de contagem de caloria, tem muitos estudos demonstrando, por exemplo, que mulheres que tinham câncer de endométrio ou de ovário perderam significativamente mais gordura abdominal. Nesse estudo que eu olhei foi 16%, com uma dieta cetogênica em comparação com uma dieta com baixo teor de gordura. Mulheres obesas e com síndrome de ovário policístico também parecem se dar super bem para a cetogênica para perder peso. Acho que eu já falei desse grupo. A cetogênica promove a perda de peso, em grande parte, aumentando a saciedade e, consequentemente, diminuindo a ingestão calórica. De novo, quando você ingere menos caloria do que você gasta, você perde peso. Mas, junto com a perda de peso, os outros benefícios giram em torno do estado metabólico promovido pela restrição de carboidrato, que seria a entrada em cetose. Então, os benefícios de você estar em cetose incluem uma melhor regulação do açúcar do sangue, mas uma dieta alta em proteína e baixa em carboidrato também traz benefícios para a glicemia. Mas a cetogênica é ótima para quem está tendo muita dificuldade com resistência à insulina e diabetes tipo 2. Ela promove uma energia mais estável, que também pode ser atribuído como um resultado da estabilidade do açúcar no sangue. A cetose promove a acuidade mental. Então, o cérebro passa a usar cetona, o que te traria mais clareza, foco, etc. A produção ou a entrada em cetose também demonstrou ter potenciais efeitos terapêuticos para a doença de Alzheimer e certos tipos de câncer. E aqui não é difícil de entender por quê. As células cancerígenas adoram níveis elevados no sangue, tanto de açúcar quanto de insulina. Lembra, insulina é um hormônio que promove crescimento. Então, ao diminuir esses dois biomarcadores com a dieta cetogênica, a gente pode ver efeitos terapêuticos para as pessoas sofrendo dessas doenças. De novo, a dieta cetogênica é uma excelente opção ou uma ferramenta aqui, mas não é a única opção. E por último, demonstrou ajudar bastante em inflamação sistêmica. Ainda existem dúvidas sobre o impacto
da dieta cetogênica na microbiota quando usada no longo prazo por causa da redução drástica de carboidratos. Por isso é que eu incentivo muito o consumo de vegetais sem amido, vegetais coloridos, tipo folhas, rúcula, agrião, coentro, rabanete, e saber da sua necessidade e traçar metas compatíveis. Uma mulher que realmente precisa reverter resistência à insulina, talvez se beneficie de ficar mais rigorosa no controle de carboidrato do que outra que só quer emagrecer. E sempre não radicalizar, priorizar e entender o que é preciso fazer e em que ordem. Na minha observação clínica, as mulheres obesas perdem mais peso com cetose do que as mulheres que estão só ligeiramente acima do peso. E alguns desses benefícios que eu acabei de citar só vão se aplicar se você estiver fazendo a transição de uma dieta que era muito rica em carboidrato, rica em açúcar, para uma dieta cetogênica. Para aquelas que já estão comendo uma dieta legal, balanceada, comida de verdade, baixo açúcar, baixo farinha, ingerindo vegetais e alimentos integrais, eu acho que ela já venceu a maior parte da batalha nutricional e aí aqui a dieta cetogênica pode não fazer uma grande diferença. Outra consideração importante para se construir músculo depois que passamos da fase de crescimento e principalmente depois do 40 e mais ainda depois dos 50, a gente precisa de proteína. E por que queremos músculos? Além deles serem importantes para saúde óssea, para depósito de glicose, para longevidade, para evitar fragilidade na velhice, os músculos aumentam o nosso metabolismo basal, ou seja, a quantidade de caloria que queimamos em repouso é maior se você tem mais músculo. Consequentemente, quem tem mais músculo tem mais necessidade calórica. Em outras palavras, pode comer mais sem engordar. Então, se você quer emagrecer e continuar magra, mesmo que você não esteja preocupada com a sua longevidade, você deveria querer ter mais músculos somente para não engordar tudo de novo. Ainda assim, eu acho que pode valer a pena brincar com a cetogênica se você não está conseguindo emagrecer, ou se você está curiosa para ver como é que o seu cérebro funciona com cetonas, ou se está curiosa para saber como é que a cetose vai afetar a sua energia. Mas eu usaria a cetogênica para emagrecer como uma ferramenta e assim que você chegar perto ou onde você quer estar, troca para uma dieta focada em mais proteína, mas continua com baixos carboidratos para que você possa garantir massa muscular e aumentar o seu metabolismo. Então, quais seriam as minhas dicas para mulheres que querem testar cetogênica com sucesso? Número 1. Coma calorias suficientes. Na dieta cetogênica, o seu apetite é naturalmente suprimido. Isso pode ajudar na perda de peso, mas muita restrição calórica de repente pode ser problemática para fertilidade. Pode levar a menstruação irregular, perturbações hormonais e outros problemas no seu ciclo. Então, eu vejo isso muito em quem faz cetogênica e jejum intermitente ao mesmo tempo. Então, fica de olho. Por outro lado, lembre-se que para emagrecer, a contagem de caloria ainda vai ser determinante. Se você comer gordura o dia inteiro, você vai engordar. Então, a solução é se alimentar direito nas refeições e não ficar comendo petisco o dia inteiro, mesmo que sejam gorduras boas. Eu já vou falar do prato, o que você deveria olhar para o seu prato, mesmo na cetogênica, para ter sucesso nela. Número 2, não force o jejum. O jejum intermitente se tornou super popular atualmente. Definitivamente, existem milhões de benefícios em jejuar por 12, 14 ou até 16 horas, mas eu acho que muitas mulheres vão longe demais. É importante ouvir o seu corpo. Não é porque um pouco de jejum é bom que muito mais é melhor. De novo, acredita em mim, eu já fui do time do OMAD, que quer dizer One Meal a Day, ou seja, uma refeição por dia, e isso destruiu os meus hormônios e o meu equilíbrio mental. Se você quiser saber a minha opinião sobre jejum, escuta os episódios 14 e 15, ou é só colocar a palavra jejum na ferramenta de busca do site, que é isabelaforte.com.br, e eles vão aparecer. Quando você restringe demais a janela de alimentação, é difícil de obter calorias suficientes.
Claro que isso vai ajudar a perder peso, mas às vezes algumas mulheres passam do ponto e isso gera ansiedade e desnutrição e diminui muito o seu metabolismo basal. Qual é a consequência disso? Você agora precisa de menos calorias para funcionar, porque o seu corpo regulou para baixo as suas necessidades, porque ele estava entendendo que você estava passando fome. Ou seja, no minuto que você comer um pouquinho mais, você acaba engordando. Então, meu conselho é cuidado com a combinação cetogênica e jejum extremo. Começa fazendo a cetogênica e aí depois eu gosto da regra em geral de para de comer 2 a 3 horas antes de dormir e começa a comer 1 hora depois que acordar. Para mim, o jejum circadiano, ou seja, se alimentar no horário que o seu corpo foi desenhado para operar, é o ideal. Então, isso vai ser algo entre 12 a 16 horas, geralmente é o máximo de jejum que eu recomendo para mulheres, mas ainda acho não ser essencial se a sua dieta em geral for boa. Cuidado número 3, não economiza nas proteínas. Esse é o maior erro que eu vejo as mulheres cometendo com a dieta cetogênica. Elas cortam os carboidratos, abusam demais da gordura e economizam nas proteínas. Aí perdem músculo e ficam sem energia para fazer exercício e até para se manterem ativas. E acho que existe um erro de compreensão também desse percentual da cetogênica, porque a diretriz da dieta fala de macronutrientes como porcentagem de caloria não te dá gramas. Então, obter 60% das suas calorias provenientes de gordura e 30% de proteína parece ser um prato cheio de gordura, né? Mas não é. E é aqui onde a maioria faz errado. Como gordura tem 9 calorias por grama e a proteína só tem 4, o volume de proteína em um prato 60-30 é bem maior do que a gente imagina. E de gordura deve ser bem menor, porque a gordura tem uma densidade calórica bem mais alta do que a proteína. Ou seja, muito menos gordura tem muito mais caloria. Tipo, eu vejo a galera nadando em abacate regado com azeite, pasta de amendoim. Só que olha só, um abacate, tipo avocado médio, tem 240 calorias. A mesma quantidade que 100 gramas de frango. Uma colher de sopa de azeite tem 119 calorias, ou seja, você chega em 60% de gordura muito rápido e o volume no prato dela é baixo ou quase negligenciável. Então, não economiza na proteína, ela é o macronutriente mais importante para o seu sucesso na cetogênica e na sua saúde. Cuidado número 4. Consuma eletrólitos suficientes e permaneça hidratada. Como você não está comendo carboidrato, você precisa prestar atenção. Lembra, carboidrata. Sem carbo, você vai ter que fazer um esforço maior. A deficiência de eletrólito, principalmente de sódio, é a principal causa de dores de cabeça, confusão mental, de cãibra muscular, fadiga e outros sintomas da chamada gripe cetogênica. A gripe cetogênica faz com que muitas mulheres desistam dessa jornada ou de ficar low carb e, é lamentável porque isso é facilmente evitável se você se hidratar direito. Cuidado número 5, coma alimentos integrais. Se você for fazer cetogênica, faz direito. Não vai fazer uma ceto preguiçosa, uma cetogênica suja, com carne processada, óleo vegetal e um monte de porcaria embalada que fala que só tem 1 grama de carboidrato líquido. Você até pode perder peso, mas você não vai fazer nenhum favor para a sua saúde no longo prazo. A cetogênica limpa é bem simples. Basta comer alimentos integrais, tipo carne, peixe, azeite, manteiga, abacate, vegetal sem amido, variedade de nozes e ovos. Alimentos reais te dão vitamina, mineral, ácido graxo e antioxidante necessário para manter sua saúde e a sua beleza. Além disso, elas têm um gosto bem melhor do que lixo processado. Então, aprenda a comer direito, seja qual for a dieta escolhida. Cuidado número 6. Seja flexível. Fazendo tudo certo na cetogênica e não está funcionando para você? Tudo bem, talvez você precise trazer carboidrato de volta. Nem todo mundo se dá bem comendo esse percentual alto de gordura, principalmente quem já teve a vesícula removida ou tem problemas biliares ou renais. Atletas também têm necessidade maior de carboidrato e outras pessoas simplesmente precisam ter mais flexibilidade alimentar. Cetogênica é uma boa opção para algumas,
mas não é a melhor dieta para todas, como eu vejo sendo proposto por aí. Ela pode ser uma ferramenta temporária ou simplesmente não ser para você. Como eu mencionei anteriormente, eu funciono melhor com uma dieta com alta proteína e gordura, e eu acho que eu incluo umas 50 a 75 gramas de carboidrato por dia, talvez até um pouco mais, mas hoje em dia eu já nem conto. Cada corpo é único e não existe uma dieta universal para todo mundo. Para terminar, o que a gente sabe sobre cetogênica no longo prazo? Menos do que gostaríamos. Eu procurei, a gente não tem nenhum estudo de tipo 5 ou 10 anos, não temos estudo comparando cetogênica versus a dieta mediterrânea, que é considerada a superior, a melhor em quase todos os casos. É muito caro, é muito difícil fazer pesquisa nutricional em humano, então eu acho pouco provável que a gente tenha algum estudo de verdade, de longo prazo, mostrando essas diferenças e essas consequências no longo prazo. Mas quando a gente olha para a epidemiologia, o que a gente tem? Bom, os Inuit tradicionais, e Inuit é o nome politicamente correto para os nativos do Alasca, que antes a gente chamava de Esquimó. E em estudos observacionais com essa população, a gente vê que eles viviam ou vivem super bem, com muita saúde, com uma dieta que é praticamente gordura e nenhum carboidrato. Mas o que os cientistas argumentam é que os Inuit têm adaptações genéticas que os ajudam a processar a gordura de forma mais eficiente, ou seja, a genética deles se adaptou ao meio ambiente. Já falei bastante de epigenética aqui, onde o meio ambiente influi a expressão genética. Ou seja, se você é descendente de Inuit, pode já vir de fábrica mais adaptada à cetogênica. Mas os cientistas sugerem cautela em extrapolar os benefícios de longo prazo para a população em geral. É aqui onde a gente para hoje em dia. E aí, será que a cetogênica é a melhor dieta para você? De novo, eu acho que não existe a melhor ou a única. Nem acredito que, se uma dieta funcionou por um tempo, que ela vai funcionar para sempre. E eu não estou ficando em cima do muro, não. O meu objetivo é te fazer refletir e pensar sozinha, porque tudo depende da sua fisiologia única e dos seus objetivos terapêuticos, porque a cetogênica não é isenta de riscos. Para pessoas como eu, por exemplo, uma cetogênica moderada pode ser a dieta ideal a longo prazo, mas eu confesso nem chamar o que eu faço de cetogênica e sim de uma alta proteína e baixo carboidrato. Mas para outras, pode ser melhor limitar os carboidratos só por períodos mais curtos, entendeu? Faz assim por alguns meses como uma forma de perda de peso, como uma forma de controlar a glicemia e depois pode ser que precise flexibilizar um pouco. Então, quais são as áreas para prestar atenção? A meu ver, as principais ou as áreas mais problemáticas tenderiam a ser em colesterol. Eu sei, aqui é um debate assim que eu não vou entrar hoje. Tá? Eu não acho que a gordura ingerida tem um impacto direto, mas eu também não acho que é completamente negligente, não. Então eu acho que nem lá nem cá. Ou seja, você precisa prestar atenção às partículas do LDL, porque um subconjunto de pessoas observa um grande aumento no número dessas partículas depois que mudam para uma dieta cetogênica. Eu gosto de medir sempre uma partícula chamada ApoB. Eventualmente eu vou fazer um podcast sobre colesterol, mas acho olhar somente para colesterol total, HDL e LDL sem ver partículas inútil. Antigamente era só o que a gente tinha, por isso muitos ainda usam somente esses marcadores. Só que hoje em dia a gente já tem tecnologia e ciência e a gente já pode ir muito mais fundo para entender melhor se um LDL elevado vai realmente causar problema e tem que ser visto em conjunto, não só um número. Mas como a ApoB elevado está correlacionado com o aumento dos riscos de doenças cardíacas, vale a pena ficar de olho nesse biomarcador. Se você for um hiperrespondente à gordura ingerida, essa dieta pode ser mais problemática para você, mas não será necessariamente problemática para todos. Mas eu acho que a ingestão de fibras é importante e pode auxiliar a controlar o colesterol. Para os hiperrespondentes, provavelmente é melhor prevenir do que remediar e aumentar a ingestão de carboidrato. Eu sou uma dessas hiperrespondentes e por isso eu já estudei muito o assunto e estou fazendo uma pesquisa própria comigo mesma e eventualmente eu divido algumas estratégias
e observações com vocês. Outro risco potencial pode ser performance atlética. Muitos atletas de elite prosperam com dieta cetogênica, mas a maioria não. Eu vejo o impacto ainda mais prejudicial nas mulheres atletas. Tipo, quem faz atividade de alta intensidade, faz crossfit, faz muito HIIT, faz corrida de obstáculo, assim mesmo, tipo, quem corre maratona ou ciclista, essas atividades vão exigir talvez uma glicose extra para obter energia. E aí adicionar carboidratos numa proporção que te permita continuar a treinar e prosperar seria recomendado. Se você está fazendo todas essas atividades, a sua sensibilidade à insulina já é muito melhor e aquele carboidrato vai ser facilmente utilizado durante a atividade. Outro impacto seria na saúde intestinal, porque uma dieta cetogênica tende a ser pobre em fibras solúveis. E para a maioria das pessoas, a falta de fibra no longo prazo tem um resultado negativo. As bactérias intestinais gostam de mastigar fibras solúveis para criar compostos como butirato, que reduzem a inflamação e fortalecem a barreira intestinal. Mas, em alguns casos, dependendo da sua ecologia original, uma dieta pobre em fibras pode ser uma coisa boa. De novo, cada intestino é único e você precisa saber o que vai funcionar para você. De novo, eu vou me usar de exemplo. Por causa do hipotiroidismo, eu tive no passado problemas de motilidade e que isso acabou gerando SIBO, ou SBID em português, que é supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, eu já usei a carnívora como ferramenta, a cetogênica, quando eu estava resolvendo isso. Mas hoje, eu foco em cultivar uma maior diversidade e incluo vegetais fermentados, muitos polifenóis para proliferar certas famílias de bactéria, ou seja, tudo são etapas de um processo e essas dietas podem ser usadas como ferramentas e não como algo que você tem que fazer para o resto da vida. Para compensar a falta de fibra numa dieta cetogênica, os aminoácidos das proteínas podem também auxiliar na produção de gordura ou de triglicerídeos de cadeia curta que alimentam as bactérias no intestino, assim como as fibras das plantas. De novo, isso não significa que a cetogênica ou a dieta carnívora seja a melhor opção para todos os intestinos em todas as situações, mas pode ser uma boa ferramenta temporária. E pelos resultados que eu obtive pessoalmente e com as minhas clientes, eu acho difícil afirmar que o ceto é inerentemente ruim para a saúde intestinal, mas a literatura atual ainda tem esse viés mais negativo. Resumo de hoje. É preciso saber os seus objetivos e aprender a escutar o seu corpo. Uma dieta que funcionou quando você tinha 20 anos pode não funcionar agora. Lembre-se que Instagram e TikTok traz muita informação sem nenhuma evidência científica. Evite copiar a dieta da celebridade ou de meninas jovens com pouca experiência vivida. É fácil ver aquela gata de 25 anos te dizendo que essa dieta fez milagre. Ajustes sempre serão necessários. Seja flexível, tanto com a sua dieta, seja gentil consigo mesma, escute o seu corpo. Às vezes, você precisa lembrá-lo ou ensiná-lo algumas coisinhas que ele nunca aprendeu. Talvez você precise retreinar o seu paladar para gostar de coisas que você acredita não gostar. E pode ser que tenha que começar a acreditar que comida não vem em pacote, que você talvez precise aprender a cozinhar o básico e que comida de verdade não dura meses numa prateleira. Começa a comer comida de verdade, começa a comer proteína em todas as refeições, comece a comer gordura de boa qualidade, muita folha, um prato colorido e tudo em moderação. A sua dieta não precisa ter um nome. Na minha opinião, essa ainda é a receita ideal para a maioria das pessoas. Até semana que vem.